Gostaria de agradecer ao Instituto Parar pela oportunidade. Para a gente é uma empresa de sonhos, né? Uma empresa de veículos elétricos, falando um pouco de mobilidade, de poluição, de qualidade de vida. Acho que esse é um momento muito oportuno, né? Em especial pelos debates que me antecederam, seja aqui das novas formas de mobilidade, os aplicativos, tecnologias disruptivas, de alguma maneira mexendo com setores tradicionais de mobilidade, seja táxis, seja mesmo transporte público. E, para mim, vai ser um privilégio muito grande falar um pouco. Nós acreditamos que a mobilidade elétrica já é uma realidade, né? A BYD é hoje uma das gigantes nessa área no mundo. E eu preciso falar um pouquinho da história do nosso fundador, Xiaofu Wang. Já foi o homem mais rico da China, o químico mais premiado, o cara que revolucionou as baterias pelo mundo. E, basicamente, ele criou uma empresa 20 anos atrás com o objetivo de gerar energia limpa, armazená-la de uma maneira eficiente e a mobilidade elétrica para reduzir a poluição. Um pesquisador do governo chinês, que estava na hora certa, no lugar certo, e com apoio de 20 funcionários, $150 mil, construiu um império global hoje, sendo um dos maiores gigantes de tecnologia. Mas, até hoje, os 3 sonhos que nortearam a fundação da empresa ainda são o core business da BYD. Então, gerar energia, armazenar com sistemas estacionários, ou, eventualmente, no seu próprio carro elétrico, e utilizar a energia de uma maneira eficiente. Então, a gente cresceu no mundo, hoje, 230 mil funcionários, o segundo maior fabricante de componentes de IT do mundo, até que, com o desenvolvimento da bateria de fosfato de ferro, a gente chegou no setor automotivo há 10 anos atrás e participou de toda essa transformação. Junto com esse processo da consolidação da mobilidade elétrica, a gente teve também a consolidação da energia solar, das energias renováveis pelo mundo. Embora muitos de nós sempre dizemos que a energia fotovoltaica será uma energia do futuro, isso com certeza logo mais a gente vai ver, mas os relatórios hoje mostram que a energia solar já é uma realidade em escala muito grande em todo o mundo. O ano passado, por exemplo, foram instalados 75 giga de novas energias solares, que é mais do que eólica, que até o ano passado era a líder das energias renováveis. Isso é mais de 3 vezes o que foi instalado em hidrelétricas no mundo. Então, se continuar nesse ritmo, em pouco tempo, relatórios mostram que em 2020, todo mundo vai estar gerando essa energia. Em especial porque as energias renováveis hoje já têm sistemas muito sofisticados de armazenamento de energia que fazem com que a sua geração, na transmissão, na regulação da frequência, no consumidor final, ela tenha alguns benefícios muito grandes. Por isso, se desenvolveu a possibilidade de lançar aplicações para todas as áreas da mobilidade. A BYD é hoje líder em praticamente todos os principais setores, né, as grandes licitações do mundo, seja em áreas portuárias, aeroporto, vamos lançar os primeiros aqui no Brasil nessas próximas semanas, logística, empilhadeiras elétricas extremamente eficientes, e todas as aplicações para transporte público. E você vê que em pouco tempo, né, em 2015, que a gente começou a vender para consumidores, a gente acabou o ano com o maior vendedor de carro elétrico, passando a Tesla, a Nissan, então o mundo inteiro pouco nos conhecia. Em 2016, a gente ampliou essa margem, hoje a gente tem aí mais de cerca de 13% do market share global, mais de 30% do mercado chinês, que é o mercado que mais cresce do mundo. Então, você vê pelo crescimento de funcionários, de performance, né? E até que hoje se tem um portfólio relativamente grande, desde ônibus, caminhões, carros elétricos, e a gente acredita que isso só vai continuar a crescer. Até maio desse ano, foram vendidos 2 milhões de veículos elétricos no mundo, que é pouco ainda em relação aos 20 milhões, 30 milhões que se produzem dos outros. Porém, só esse ano vão ser vendidos 1 milhão. O ano que vem a projeção é 2. Então, em poucos anos, imagina-se que veículos elétricos serão acessíveis a todos. E, do outro lado, um dos desafios para os veículos elétricos é a infraestrutura de recarga. E esse gráfico da esquerda mostra que a infraestrutura de recarga também vem crescendo num ritmo muito alto em todos os países
onde existem políticas integradas de fomento da tecnologia. Por isso, a gente acredita que, quando chegar naquele momento onde você tem uma infraestrutura de recarga grande o suficiente, as pessoas físicas também poderão consumi-lo. E veja o exemplo da Noruega e da Holanda, que tem na faixa de 4 ou 5 carregadores públicos por postos de gasolina. É um indicador que se criou lá na Europa para ver quantos carregadores a gente tem na rua. E você vê que eles, com mais de 4 ou 5, 15% das vendas dos veículos nesses primeiros trimestre na Holanda foram elétricos, 30% na Noruega. Óbvio que o governo traz outros incentivos. Você tem preferência de estacionamento, você tem na Holanda, mesmo na Noruega, você pode andar dentro das faixas de ônibus, você tem vários tipos de apoio do governo, não paga IPVA, não paga taxa de circulação, você tem várias coisas e o mercado vai crescendo. Mas mesmo os grandes mercados, como o mercado chinês, ou Estados Unidos, ou Reino Unido, a França, a gente está falando de 1,5% da frota. Esse ano vai ser 2% da frota. Daqui a pouco vai ser 3% da frota. Né? Então, é um mercado que vem crescendo e, basicamente, isso mudou com a consolidação de químicas extremamente avançadas de lítio. A BioID, como maior fabricante de todas as químicas, né, especial para celular e computadores, a gente desenvolveu uma bateria chamada fosfato de ferro. É a única bateria de lítio que dura mais do que 30 anos. Você pode fazer cargas rápidas, você não precisa carregar frequentemente, ela é a mais segura do mercado, mas você tem também outros fabricantes, tipo Panasonic, Tesla, LG, Sony, que vem trazendo químicas também avançadas de lítio-cobalto, titanato, NCA, né, que a Tesla usa, níquel, cobalto, alumínio. E todas essas químicas vão cada vez mais serem mais baratas, porque a gente está vendo um ganho de densidade energética de watt-hora por quilo, e elas vão ser mais acessíveis no longo prazo. Por isso que a consolidação dessas baterias, e a gente já tem exemplos de táxis com mais de 1 milhão de quilômetros rodados, e elas vêm performando como a gente acredita, e um pouco diferente das baterias de lítio-cobalto dos celulares que vocês estão acostumados, que chegam a um certo ponto de saturação, a bateria perde a sua vida útil. Já a bateria de fosfato de ferro, não. Ela segue regular por mais de 30 anos. Então, a gente usa 15 em veículos e depois acaba usando 15 em sistemas estacionários. Outro avanço muito grande foi o desenvolvimento do motor na roda. Né? Um sistema de tração elétrico, ele gera inúmeros benefícios do ponto de vista de redução de custos de manutenção. Né? O motor elétrico não tem atrito, não tem tantas peças, menos lubrificação. O motor na roda significa que um ônibus ou um carro, às vezes, não tem embreagem, não tem diferencial, não tem caixa de câmbio. Quer dizer, é toda uma estrutura do sistema de tração tradicional que vem mudando. Com isso, você tem o freio regenerativo, você tem possibilidade de treinar o motorista para que ele pegue o máximo do carro. Né? O César já andou algumas vezes no nosso carro e sabe que, se você aprender ao invés de frear, tirar o pé do acelerador para diminuir a velocidade, você tem um ganho gigantesco, porque toda aquela energia cinética é reabsorvida na bateria. Então, essas e outras tecnologias fizeram com que os elétricos sejam hoje considerados tecnologias quase que disruptivas. Por exemplo, comentou-se aqui na primeira sessão do Elon Musk. A Tesla hoje vale mais do que a Ford, em valor de mercado. A Ford teve um lucro de 10 bi. A Tesla até hoje não teve lucro. Mas o mercado considera. Então, alguma coisa está lá. Alguma coisa faz com que todos acreditam que isso vai acontecer. E a KPMG faz uma pesquisa anual sobre as principais tendências do mundo no setor automotivo. Você vê que veículo elétrico, antes era ranking 3, lá em 2013, aí com a diminuição do preço do petróleo, o veículo elétrico acabou ficando uns anos aí sem crescer muito, 2014 e 15, 16 voltou, e o ano passado foi a primeira posição na expectativa dos executivos. Você falou, nossa, mas por que teve isso? Maior regulação. Basicamente, com os escândalos que a gente teve aí de emissões, a consolidação de legislações para reduzir CO2 e poluentes locais, hoje os governos estão regulando. Por isso, o parque produtivo, como um todo, está tendo que mudar. E a indústria, como um todo, passa por essa transformação. E o setor automotivo não tinha por que ser diferente. Né? A gente está falando de processos dentro da indústria, a indústria 4.0, a gente sempre fala dessa integração física, cibernética,
internet das coisas. Eu vejo na nossa fábrica mesmo, hoje a BYD tem uma fábrica de painel solar, fotovoltaico em Campinas, também é uma fábrica de ônibus elétrico, e tem máquinas que a temperatura tem que ficar entre 24 e 25 graus. E a própria máquina percebe se é 24 ou 25 e se regula para fazer o flash test de tal tipo para que a célula não seja impactada. Quer dizer, uma máquina com sensor que já percebe a temperatura e ela mesmo está mudando o seu modo operacional. Isso a gente vai ver cada vez mais. Máquina, pessoas, né, inteligência artificial, impressão 3D, tantas e tantas coisas que realmente vão revolucionar essa indústria. As cidades cada vez serão mais inteligentes. Né? O uso desse Big Data, de sensores, do seu veículo, do seu carro, essa integração de conectividade, como ela, de alguma maneira, vai ajudar a política pública, o uso dos dados do aplicativo para o formador de política pública gerir melhor a integração. Não há solução para a mobilidade baseada no transporte individual. Não há. Tem que ser o transporte público. Mas o transporte público tampouco responde a todas as viagens. Então, a gente precisa de uma rede integrada, com vários modais complementares, pedestre, ciclista, aplicativo, ônibus, táxi, metrô. Né? Então, devagarzinho, a gente vai ter que ir crescendo o uso disso, levando em consideração que a mobilidade não pode mais esconder o seu principal gargalo. Poluição urbana mata. A gente falou aqui sobre o impacto de morte em acidentes. Incríveis os números, as tragédias na vida das famílias em relação às mortes. Hoje, 50 mil pessoas morrem no Brasil, diretamente da poluição dos veículos, e ninguém fala nada sobre isso. É mais do que um Boeing. Todo dia. A gente não fala nada. Por quê? Ninguém vê? A senhorinha idosa que respira o ar poluído e 2 horas depois vem a óbito? O professor Paulo Saldiva, no Laboratório de Poluição da USP, mostra que quem mora em São Paulo perde 3 anos e meio de expectativa de vida em relação a quem mora em Curitiba. Só pela concentração de particulados. 3 anos e meio. Isso é uma loucura. 3 anos e meio é muita coisa. E o custo para a saúde pública, né? 40% das internações no inverno. Você vê alguns dos últimos estudos mostrando que você tem cenários futuros, se a gente reduzir 5%, só vão morrer 236 mil pessoas. Mas se continuar crescendo 5%, como está hoje, a gente vai morrer 256 mil. Custo de mais de 1,6 bi. Vocês sabiam que o Brasil não tem regulamentação para poluentes? Sabia que o CONAMA até hoje não criou índices de particulado para o Brasil? Por quê? Eu estou lá na agenda Rota 2030, Canfávia e tudo, a gente representa a BEIFA, e é incrível, o setor automotivo finge que não é com ele. Não, não dá para discutir poluição aqui. Não, a gente não tem que regulamentação. Meta de eficiência energética, meta de segurança. Não, vai acabar com o parque industrial. Pô, para com isso. A gente tem que discutir. Europa, União Europeia, todo mundo tem meta. Por que o Brasil não tem? A vida do brasileiro vale menos? Há 50 mil pessoas, em geral crianças e idosos, que respiram diesel, material particulado, e vem a óbito 2 horas depois. Que é um nexo de causalidade mais forte. O professor Paulo Saldiva é um dos caras que mais publica em revistas internacionais do Brasil por chegar a essas conclusões. Né? Então, na nossa opinião, a gente faz parte de um programa da ONU, Urban Electric Mobility, nosso foco é ônibus e táxi, transporte público. Porque a nossa bateria é um pouco mais cara, ela dura mais, então eu preciso quem roda muito, 200, 300 km por dia, para ela se viabilizar. E hoje a gente já vê iniciativas aqui no Brasil, Campinas, com frota de ônibus elétricos, São Paulo, micro-ônibus, BRTs, hoje várias propostas de transformar os BRTs em elétricos, táxis, frotas corporativas, primeiros projetos de carro compartilhado do Brasil, já na rua, dentro dessa estratégia de 542, diferentes modelos de veículo, carros para todas as aplicações. A gente já tem táxis na América Latina rodando em quase todas as grandes cidades. São Paulo agora aperfeiçoa a legislação, logística, DHL, Nestlé, Ecorodovias, os principais projetos, empilhadeira, a primeira vez que uma empilhadeira não europeia ganha o prêmio. A BYD nem fabricava empilhadeira. Quem ganhou foi a bateria. O cerne da bateria de fosfato de ferro, que é em todas as aplicações, numa escala gigantesca, que fala que você tenha
uma empilhadeira que carrega durante 2 horas e roda 16. É uma disrupção da tecnologia. Hoje, uma empilhadeira elétrica carrega 6 horas, chumbo asta, e roda 6. Tem uma que carrega 2 e roda 16. É óbvio que vai transformar o mercado e as outras químicas vão ter que correr atrás. A gente fala de caminhões, hoje no Brasil a gente já tem caminhão de lixo elétrico rodando, pelo mundo todo a gente está falando aí de mais de 200 cidades, frotas gigantescas. O nosso sonho é vender a solução completa, é mostrar para todo mundo que você pode gerar sua energia, você vai armazenar, o seu carro no horário de pico vai voltar para a sua casa e vai abastecer a sua casa para você sair da rede. E no horário fora de pico você vai se carregar o seu carro. Então, essa solução já é uma realidade, e uma empresa como a nossa, criada por sonhos, movida pelo futuro, se sente muito honrada de ter vindo para o Brasil para construir esse sonho. Esperamos, de alguma maneira, que esse sonho seja uma realidade o quanto antes. E eu finalizo aqui com um videozinho muito rápido sobre um pouco da história da BYD e aquilo que a gente acredita. Muito obrigado. E só para finalizar, gostei muito dos 3 indicadores do seu filho, né, que as empresas têm que pensar hoje nos seus funcionários, seus colaboradores, nos seus clientes.
e também, óbvio, no fluxo de caixa, na parte financeira para sobreviver. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter que pensar também nos nossos fornecedores, né, na matéria-prima, se eles estão ou não cumprindo tudo que deveriam. E o quinto e mais importante indicador, aquilo que nós fabricamos, aquilo que nós vendemos, qual é o impacto que ele tem para a sociedade? Será um impacto positivo ou não? Obrigado.